Você já teve aquela sensação estranha, quase indescritível, de que a vida que está vivendo não corresponde àquilo que sente dentro de si? Como se existisse uma versão mais autêntica da sua existência esperando para ser vivida, mas que, por alguma razão, permanece fora do alcance. Esse sentimento não é aleatório. É um chamado. Uma espécie de sussurro do universo, ou melhor, da sua própria consciência, indicando que há algo além, muito além do que os olhos físicos enxergam. E a chave para atravessar esse limiar é a mente. Durante séculos, a humanidade acreditou que o mundo externo determinava a experiência interna. Que éramos apenas peças de um jogo aleatório, sujeitos a circunstâncias, vítimas do destino. Mas hoje, com o avanço do entendimento sobre consciência, física quântica e neuroplasticidade, sabemos que essa lógica está invertida. A mente não é reativa, ela é criadora. Não somos espectadores do universo. Somos co-criadores. Tudo no universo vibra. Da mais densa matéria ao mais sutil pensamento, tudo é energia em movimento, frequência, ressonância. E a mente, esse campo dinâmico que usamos para pensar, sentir, desejar, é um emissor vibracional poderosíssimo. O que pensamos, o que sentimos, o que acreditamos, tudo isso gera ondas. Essas ondas interagem com o campo quântico de possibilidades, um oceano invisível onde todas as realidades coexistem até que sejam colapsadas pela nossa observação consciente. Isso significa que, ao mudar a qualidade dos seus pensamentos e emoções, você literalmente começa a alterar o espectro de realidades disponíveis para sua experiência. A realidade externa nada mais é do que um reflexo do que acontece internamente. É como se a mente fosse um projetor, e o mundo, uma tela em branco. A imagem que aparece na tela não pode ser alterada diretamente. Você precisa mudar o filme dentro do projetor. Mas por que a maioria das pessoas continua vivendo ciclos repetitivos de dor, escassez, relacionamentos destrutivos, doenças e frustrações? A resposta é simples, embora profunda: programação inconsciente. Desde a infância, somos programados por crenças limitantes, padrões emocionais herdados, traumas não resolvidos. A maior parte do que pensamos e sentimos no dia a dia não é original. São repetições, loops automáticos. E enquanto essa programação dominar o sistema, a realidade que se manifesta será uma extensão desses códigos internos. Romper esse ciclo exige algo muito poderoso: consciência. O primeiro passo é observar-se. Tornar-se o próprio investigador. Quais pensamentos dominam sua mente quando você acorda? Quais emoções você sente com mais frequência? O que você acredita sobre si mesmo, sobre o mundo, sobre o que é possível ou impossível? De onde vieram essas crenças? A partir do momento em que você se torna consciente do conteúdo da sua mente, você recupera o poder de escolha. E é nesse ponto que o verdadeiro processo de transformação começa. Você pode substituir pensamentos de escassez por pensamentos de abundância. Pode trocar a culpa pela aceitação, o medo pela coragem, a dúvida pela fé. E ao fazer isso repetidamente, com intenção e constância, você começa a emitir uma nova frequência vibracional. E o universo responde. Sempre responde. Porque o universo não responde ao que você quer. Ele responde ao que você vibra. Você pode afirmar 1000 vezes que deseja prosperidade, amor, saúde. Mas se, internamente, estiver vibrando carência, insegurança e ressentimento, é isso que será espelhado na sua realidade externa. Por isso, a prática da visualização é tão poderosa. Quando você visualiza algo com intensidade emocional, quando realmente sente como se aquilo já fosse real, sua mente começa a acreditar que já está vivendo aquela experiência. E o campo quântico começa a reorganizar possibilidades para alinhar sua realidade com essa nova frequência. Mude o foco. Mude o diálogo interno. Mude sua linguagem. Cuide das palavras que usa para se definir. Não diga mais "eu sou azarado", "isso é difícil", "nada dá certo para mim". Toda vez que você faz isso, reforça a programação antiga. Em vez disso, comece a declarar o que deseja, mesmo que sua mente ainda duvide. A dúvida inicial é natural, mas a repetição reprograma. A emoção sustenta. E a ação materializa. Você não é o que te aconteceu. Você é aquilo que escolhe fazer com o que te aconteceu. Cada momento é uma oportunidade de mudar a vibração e redirecionar o destino. Cada escolha, por menor que pareça, é um microajuste de realidade. Respire profundamente. Sinta o corpo. Observe seus pensamentos. Escolha, com consciência, o que manter e o que dissolver. A mente precisa de direção. Quando está sem rumo, se torna refém dos velhos padrões. Mas quando você assume o leme,
ela se torna mais poderosa aliada na criação de uma vida extraordinária. Você tem em si o poder de reconstruir tudo: carreira, relacionamentos, saúde, espiritualidade, finanças. Tudo. Mas precisa acreditar antes de ver. Precisa vibrar antes de tocar. Precisa ser, para então ter. Você é um campo de infinitas possibilidades. E a sua mente, quando desperta, é a ponte entre o invisível e o tangível. Não subestime o poder que habita dentro de você. Ele está mais vivo do que nunca, apenas esperando o seu comando. Como ensina o físico e pensador Hélio Couto, a realidade é resultado da vibração predominante do indivíduo. Ou seja, não adianta apenas desejar algo intelectualmente. É preciso vibrar, com coerência e emoção, no estado que se deseja alcançar. Isso é ressonância. Isso é sintonia com o que já existe no campo quântico. Hélio também explica que a mente, quando limpa de suas crenças limitantes, se torna um canal puro de manifestação. A chamada ressonância harmônica é um caminho para acessar frequências específicas que aceleram esse processo de liberação e expansão. E tudo começa com o desejo sincero de sair da inconsciência. Ele reforça ainda que o inconsciente é o criador da realidade. E que a grande armadilha do ego é justamente manter a pessoa presa à ilusão de controle externo, quando o verdadeiro poder está no interior. Ao vencer o ego, ao dissolver a ilusão da separação, o ser humano acessa a fonte criadora, o campo unificado de consciência. Por isso, mudar a realidade não é uma tarefa para amanhã. É para agora. É uma escolha diária, feita pensamento por pensamento, emoção por emoção. A cada instante você está moldando algo, mesmo quando não está consciente disso. A mente cria o tempo todo. A diferença está em criar com consciência ou sem ela. A proposta é simples, mas profunda. Seja o autor da sua realidade. Honre a centelha criadora que pulsa dentro de você. E lembre-se, como diz Hélio Couto, a consciência é tudo que existe, e você é parte dessa totalidade infinita. Quando você compreender isso, a realidade jamais será a mesma.